Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda. Eu sou a coordenadora do Núcleo de Operações para a nona INC Brasil, o Meeting de Negociação de 2026. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, recebendo-os para dar o lançamento, o start oficial aqui da edição. E eu vou compartilhar aqui um pequeno slide e convidar o nosso representante institucional para falar um pouquinho com vocês. Passo a palavra inicialmente aqui para o Henry, que é representante institucional do Meeting de Negociação, da INC Brasil, da INC América Latina. Fica à vontade, Henry. Bom dia, obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Eu repito desde a primeira edição da INC no Brasil de que esse é um dos dias mais esperados, pelo menos por mim, durante o meu ano. É uma alegria estar aqui com vocês e vocês representam um grupo bastante interessante de pessoas, pessoas que compartilham de algumas particularidades. Normalmente são pessoas inquietas. São pessoas que têm uma pretensão de perseguir excelência, são pessoas que têm a vontade de compreender em maior profundidade a si mesmos, são pessoas que têm a intenção de ajudar as pessoas que estão ao seu entorno em relação às suas dificuldades, portanto, a possibilidade da gente descobrir soluções inteligentes e eficientes para que a gente possa alinhar as nossas pretensões, os nossos pontos de vista, sempre com uma intenção maior de construir alguma coisa. É evidente que o ser humano se encontra em alguns lugares de maior complexidade, é a natureza humana. E as pessoas que se encontram nesse projeto têm as características mencionadas anteriormente. E reparem, se nós dermos um passo atrás, antes de nos colocarmos dentro desse cenário, um grupo de pessoas parecidas conosco, no final da década de 70, liderados por um professor de uma universidade, professor Roger Fisher, na época professor titular na Law School, na Escola do Direito, com todas essas características e uma inquietude muito particular, tomou a decisão de investir numa grande pesquisa. Dessa pesquisa, acabou fundando um laboratório dentro da universidade chamado Harvard Negotiation Project, ou Projeto de Negociação de Harvard. Dentro desse laboratório, eles trabalharam com todos os dados que foram levantados nessa gigantesca pesquisa, que envolveu a quem? As principais lideranças globais. E a quem eu me refiro? As principais lideranças governamentais, as principais lideranças empresariais, as principais lideranças sindicais, as principais lideranças religiosas, as principais lideranças militares, as principais lideranças, inclusive de guerrilhas, foram entrevistadas ou observadas ao longo dessa grande pesquisa. E nesse lugar chamado Harvard Negotiation Project, laboratório ativo até os dias de hoje, eles acabaram estruturando uma metodologia conhecida de maneira oficial, metodologia baseada em princípios, mas ela é conhecida também como a metodologia do ganha-ganha, portanto, win-win, metodologia dos 7 elementos, ou seja, todos esses são nomes ou apelidos para a mesma coisa. Essa revelação, né, através desse grande esforço, permitiu com que eles apresentassem para o mundo, através de um livro chamado Getting to Yes, o título original, ou Como Chegar ao Sim, em 1981, e a história começa a se desenrolar daí. Então, reparem que pessoas com essa capacidade de investir a sua energia, o seu tempo em todas essas particularidades, mas acima de tudo, uma vontade de transcender, que eu considero que são características comuns, tanto naquele grupo de pessoas que eu tive não só o prazer, mas a honra de conhecer uma grande parte deles, inclusive o professor Roger Fischer, não só conviver, mas trabalhar com ele, com a equipe, da qual organização eu faço parte hoje, que chama-se CMI, Conflict Management Inc., foi fundada pelo professor Roger Fischer no ano de 1984, e que tem como pretensão principal levar essas ideias para o mundo inteiro através de consultoria, através de formação executiva. E aí o nosso caminho se vincula num dado momento. Por quê? Porque outras pessoas com essas mesmas características e apaixonadas por essa metodologia, em 1998, tomaram a decisão de, para poder difundir essas ideias dentro das suas universidades, em particular duas dentro dos Estados Unidos, tomaram a decisão de criar uma competição entre
os seus estudantes, ou seja, interna, para que os seus estudantes se interessassem pelo assunto e, acima de tudo, tivessem a oportunidade de praticar essas ideias, esses conceitos. Essa ideia foi tão potente que, à medida que eles passaram a convidar outras universidades, mas principalmente outras pessoas, para avaliar essa competição vindas de outros países, isso ganhou tal dimensão que se transformou no que se chama International Negotiation Competition. É a maior e mais antiga competição de negociação do mundo, envolve mais de 30 países de maneira recorrente. Alguns anos a gente chega a ter 36, 38 países na International, ou seja, que se qualificam nacionalmente e para poder participar da International. E esse projeto só ganha tamanho, só ganha força, e fez com que no ano de 2017, uma pessoa chamada Camille Costa, uma advogada, muito curiosa e com todas essas particularidades e um pouco mais, bastante ímpeto, tomou a decisão de fazer uma pesquisa na internet, como disse ela, e acabou descobrindo que existia a International. E a curiosidade, até esse momento nenhum país da América Latina havia participado dessa competição. Então, no ano de 2017, ela e mais uma colega foram até Oslo, participaram da competição e a diretoria da INC convidou, verificou a possibilidade do Brasil começar a fazer parte desse projeto. Então, a partir do ano de 2018, quando a Camille traz essa ideia para dentro do Brasil, esse projeto que já vinha acontecendo desde 1998, justamente aí, nesse momento, os nossos caminhos se cruzam, porque ela descobre a ACMI, que foi fundada pelo professor Fischer, nasceu dentro da Universidade de Harvard, ou seja, a gente participa até os dias de hoje em atividades que acontecem dentro da universidade, mas é uma empresa hoje absolutamente global. Os nossos caminhos se cruzam e aí começa a história da INC Brasil, que depois, passado 3 anos, nós carinhosamente passamos a chamar de meeting de negociação. A Camille, a partir do quarto ano, teve uma mudança de vida importante e me convidou para assumir o papel de National Representative no Brasil. E à medida que eu participei, comecei a participar das reuniões de diretoria, participar do board, estenderam o convite, a INC me convidou para assumir o desafio para a América Latina. Dou um spoiler para vocês. Depois do Brasil, é o único país que até então está participando, oriundo da América Latina. Nós já nesse ano vamos ter a participação de equipes como observadores, equipes vindas da Argentina e do Uruguai, muito provavelmente já na nossa edição aqui no Brasil. Virão como convidados e a pretensão é que eles possam participar já em julho da INC. Então, isso já é reflexo, né, do trabalho e principalmente da consequência, isso é uma consequência, sob o meu ponto de vista, do esforço que esse grande, né, número de voluntários, de pessoas que têm participado desde 2018, vem ajudando a desenvolver não só a ideia em si, mas ajudando justamente a construir, a executar esse grande projeto. E aqui já vai o meu agradecimento. Então, essa imagem aqui, para nós, ela é bastante representativa, ela é um marco que nos permitiu justamente ao slide seguinte. Para vocês terem ideia, no ano de 2024, pela primeira vez na história da INC, nós conseguimos trazê-la não só para a América Latina, mas para o Brasil. E depois de muito refletir, eu entendi que seria uma oportunidade ímpar de nós convidarmos não só os estudantes, mas também os avaliadores, ou seja, os outros profissionais vindos de múltiplos países, terem a oportunidade de conhecer a Amazônia, de entender o que ela significa, uma vez que ela é palco de discussões de maneira recorrente a nível internacional. Então, ponderando a respeito de onde poderia ser no Brasil, a decisão e a minha escolha foi justamente para Manaus, para permitir que essas pessoas que amanhã vão estar novamente compartilhando esse palco, vão estar decidindo ou procurando influenciar, né, que é a melhor definição que a gente tem para negociação, processo de influência. Seguramente essas pessoas, ao voltarem para os seus países, em algum momento vão se encontrar, muitos deles, em condição de influenciar e tomar decisões que vão nos impactar, e a Amazônia sempre foi né, objeto de interesse global. Então, a intenção por detrás disso foi justamente oportunizar que eles pudessem ver com os próprios olhos, compreender em profundidade e aumentar sua sensibilidade sobre algo, né, que é tão relevante, tão interessante, importante. Então, em 2024, nós realizamos aqui, fomos reconhecidos como a melhor edição de toda a história né, desde 1998 da INC, em termos de organização e todos os detalhes que nós conseguimos colocar para o projeto. Então, também nos trouxe
realizamos um impacto importante sob o ponto de vista estrutural na INC e muitas das coisas que a gente está realizando no Brasil, a própria INC está tomando para si justamente como práticas valiosas para que possa desenvolver o projeto e levar essas ideias para outros países. Então a gente também está muito feliz disso e mais uma vez isso tem a ver, passar pela mão de todo esse grande grupo de pessoas envolvidas no projeto desde então. É um prazer receber a todos aqueles que já fazem parte desse grupo, né? Eu fico muito feliz de ver vários dos rostos daqui. Eu sei de que alguns tinham um compromisso de trabalho, porque se comunicaram conosco diretamente avisando, mas vão estar conosco ao longo da jornada e ao longo da competição em si. E logo após a gente vai comentar a respeito do que eles vêm fazendo ao longo de todo o ano. Mas eu passo a palavra para a Fernanda novamente, para que a gente possa dar sequência aqui a essa abertura oficial, portanto, hoje, dia 10 de janeiro de 2026, é o que a gente considera a abertura oficial da INC Brasil, Meeting de Negociação 2026, nona edição. Muito obrigada, Henry. É muito bom para a gente ver de onde viemos. E agora a gente vai apresentar para vocês sobre o que é o meeting. O meeting é uma jornada que é muito maior do que uma competição. E para isso eu convido a minha colega Fernanda Martins para poder apresentar. Hum. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada, Fê, pela apresentação. Obrigada, Henry, pela sua fala inicial também. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje, sobre esse projeto que, como a Fê disse, a gente sempre buscou transcender. Então, o meeting, a INC Brasil, ela é muito mais do que simplesmente uma competição que entrega uma equipe capacitada para representar o Brasil na internacional. O meeting a gente constrói com base nesses três pilares: capacitação, aprender fazendo e compartilhamento. Que fazem com que a gente possa chegar nesse transcender, né? E o que vem da capacitação? Ao longo de toda essa jornada que vocês, alunos, mentores e avaliadores estarão conosco, a gente prioriza muito por uma jornada de aprendizagem. Então, através de capacitação, tanto técnica em si, então através de palestras, através de diversos momentos e encontros que vocês vão aprender mais, tanto sobre a competição, tanto sobre negociação, quanto sobre diversos outros temas que estarão relacionados eventualmente aos casos que vocês vão negociar nas simulações, tanto na pré-qualificatória quanto na etapa qualificatória presencial. Então, essa capacitação vem através de diversas oportunidades, através de diversos meios, oferecer um treinamento para vocês. Palestras, workshops, masterclasses, entre outras oportunidades, até vivências, né? Vivências práticas em si, como no ano que nós fomos para Londrina, os alunos tiveram a oportunidade de ir até Embrapa, então foi lá. Eles puderam, de fato, né, ver toda aquela estrutura, ver como são os processos dessa instituição. Então, a gente sempre busca trazer experiências diferenciadas para que vocês possam se capacitar. E compartilhamento. E o que está nessa rede de compartilhamento, trocas e experiências? Como vocês sabem, o Meeting ele tem tanto a parte da mentoria quanto a parte dos feedbacks durante cada um dos rounds de negociação. Para nós é muito importante que tanto esses feedbacks sejam muito bem estruturados, quanto essas experiências na mentoria também sejam muito bem estruturadas para que vocês possam ter trocas e ter experiências com pessoas mais experientes, que já estão no mercado de trabalho, que já tiveram diversas experiências reais de negociação, desafios que eles enfrentaram, para que vocês tenham desculpa, dessas experiências práticas,
uma nova perspectiva sobre o que pode ser aplicado no dia a dia da negociação, sobre como vocês podem absorver essas experiências e aplicá-las tanto na competição quanto posteriormente na vida de vocês como negociadores. E, por último, o aprender fazendo, que é efetivamente a experiência das simulações. Então, aqui vocês têm o meeting nesse processo em si, né? Abre tanto na pré-qualificatória quanto na etapa qualificatória, que vocês recebam casos fictícios que são elaborados pela nossa comissão. E através desses casos possam tanto se preparar, pesquisar, escrever e, e pensar em cima desses casos sobre quais possíveis estratégias vocês podem adotar de negociação, quais seriam as zonas de possíveis acordos, estudar efetivamente em cima desses casos e, a partir da etapa pré-qualificatória e da etapa qualificatória, vocês têm 3 momentos, né? Tanto a etapa de mostrar para os avaliadores como vocês se prepararam, então, quais são as estratégias que vocês pretendem seguir nessa negociação, o que vocês enxergam nesse caso como limites da parte que vocês representam, o que vocês enxergam como oportunidades de um possível acordo. Posteriormente, efetivamente negociar com as equipes que estarão com você nesse momento. E, por fim, tendo feito toda a negociação, refletir e expor para esses avaliadores também o que vocês aprenderam dessa experiência. Então, se vocês fariam alguma coisa diferente, se vocês manteriam algum aspecto da negociação, o que vocês tinham pensado naquele momento inicial em que vocês expuseram a estratégia e deu certo, e o que a estratégia não deu certo. Então, esse momento da vivência prática é realmente para que vocês entendam, tanto na preparação, quanto durante a negociação, quanto na reflexão, possam se preparar para eventuais negociações futuras e para o mercado de trabalho como um todo e acadêmico. Muito obrigada, Fê. Para que a gente consiga fazer com que esses 3 pilares aconteçam, a gente envolve uma quantidade de pessoas relevante, em papéis relevantes. E para falar um pouquinho para vocês sobre como é isso, eu convido mais uma vez o Henry. Pessoal, como qualquer outra organização, é necessária estrutura para que a gente possa conduzir todo o desafio necessário para que a gente possa chegar no mês de maio e realizar aquilo que a gente gostaria como a parte central de todo esse projeto, que é a competição em si. O que que significa? Significa de que no mês subsequente à realização da International, que acontece normalmente em julho, nós damos uma folga para esse grande grupo de pessoas, praticamente 30 dias, e o que significa que a partir do mês de agosto, muita gente está envolvida na concepção da próxima edição, na escolha das pessoas que vão participar, na estruturação dos casos, nas negociações que são múltiplas, que iniciam justamente com a possibilidade dos locais. Então, tem um esforço gigantesco feito por um grupo de pessoas que trabalham e se dedicam aqui de maneira absolutamente e objetivamente voluntária. Ou seja, para mim é muito importante que principalmente aqueles que estão vivenciando isso pela primeira vez, é natural que aconteça que alguns dos jovens que se inscrevem através das suas equipes e que pagam aquela taxa de inscrição, que tenham a sensação de que estão recebendo um serviço. E é muito importante a gente esclarecer isso nesse momento, de que não é fato. O que vocês estão pagando é um valor que permite com que a gente financie a parte dos materiais. Nenhuma pessoa que trabalha aqui dentro desse projeto é remunerada. Todos dedicam o seu tempo, o seu esforço, a sua inteligência, portanto, colocam o que a gente tem de mais valioso,
que é tempo de vida à disposição de ideias, de possibilidades da gente conseguir trazer impactos profundos e transformadores na vida de outros indivíduos. Ou seja, aqui sim a gente consegue, a cada interação, de fato, influenciar a mente de outros indivíduos e, com isso, talvez a gente buscar algum nível de iluminação em termos de humanidade. A gente tem a possibilidade de discutir dentro de um ambiente absolutamente protegido e muito estruturado. E tudo isso, para poder ser realizado, precisa justamente de uma certa ordem. A gente precisa estar organizados minimamente para que a gente possa conduzir tudo o que é necessário ao longo de todos esses meses. É natural também que a gente enxergue a competição só no momento que ela acontece, mas isso é tal e qual, né, a metáfora mais utilizada no mundo é que nem gravidez. Ou seja, claro que a gente vibra muito quando a criança nasce, mas muita coisa aconteceu na história das pessoas que estavam envolvidas com todo esse processo, e muita coisa acontece durante o próprio processo, né, durante o próprio evento da gravidez em si, muita coisa vai acontecendo. E exige muito cuidado, muita atenção, existe muito carinho, muito amor para que tudo possa acontecer tal e qual as pessoas, todos nós, as pessoas não são os competidores, todos nós, partícipes desse projeto, possam desfrutar ao máximo de tudo isso que é possível. Então, parte do meu trabalho é organizar um pouco isso, é trazer um pouco do meu viés profissional, a minha área é a área de gestão, a área de estratégia. Então, o que que a gente fez, né, nos últimos anos? A gente construiu uma estrutura e a questão central da estrutura, de novo, assim como quando foi escolhido Manaus, a gente buscou alguns critérios para isso, aqui também a gente teve que trabalhar um pouquinho em relação a qual critério que a gente poderia escolher para construir essa estrutura. E, mais uma vez, a minha percepção foi de que a gente deveria colocar aqueles que vivem a experiência no centro. Não é por acaso que a gente tem aqui o núcleo de operações exatamente no centro dessa imagem. E rapidamente eu vou explicar sobre isso. Mas, primeiro, a gente tem uma ordem, como eu mesmo dizia, então a gente tem um conselho. O que que significa esse conselho? A gente tem uma comissão executiva. Para vocês terem ideia, né, a comissão executiva que foi fundada desde 2018, ou seja, desde a nossa origem, nós temos mais de 60 pessoas. Pessoas que a gente troca ideias, pessoas que a gente se reúne, pessoas que trazem ideias, novas percepções de mundo, a partir das suas experiências profissionais e individuais, abordam e colocam sobre a mesa, né, possibilidades de melhoria, ou seja, são pessoas que têm alta relevância, né, e um ímpeto gigantesco de contribuição. Então, a gente tem um nível mais macro que a gente chama de comissão executiva. Dentro da comissão executiva, agora nós vamos ter um conselho. Então, o que eu estou fazendo, o que eu faço todos os anos. Todos os anos eu procuro apresentar na abertura alguma coisa de novo que vai ter nessa edição. O que está por detrás disso? A possibilidade de eu afirmar de que em toda edição a gente traz algo, né, algum ponto de melhoria, algo que a gente aprendeu com a edição anterior, à medida que a gente executava, que a gente percebeu que poderia fazer de outra forma e essa nova forma ser melhor, ser superior, e de outra maneira alguma coisa que seja a nível estrutural. Então, dentro a gente vai ter uma espécie de conselho consultivo. E quem vai fazer parte desse conselho consultivo? Pessoas que vão assumir um papel para nós muito valioso. A gente vai chamar de embaixadores. Não tem nenhuma criatividade aqui. A gente deu uma observada no mercado e verificou como é que normalmente são chamados e que tem representatividade. O que que significa? Que a gente deve ter um embaixador para cada estado, né, do Brasil. Então, são pessoas que já fazem parte dessa comissão executiva. Nenhuma delas foi convidada oficialmente. Então, eu espero que as que estão aqui presentes, as que vão assistir ao vídeo depois, já comecem a sentir esse formigar que eu sei que muitos têm, a vontade de levantar a mão e dizer eu gostaria de poder contribuir. E eu sei que muitos farão isso, não tenho dúvida. Então, a gente vai, agora, nos próximos 30 dias, a gente vai fazer esse gesto, porque a gente gostaria de anunciar o Conselho dos Embaixadores justamente na edição 9, lá em maio. Então, a gente vai aproveitar esse tempo para dialogar com essas pessoas, apresentar qual vai ser o desafio do Conselho, e para que a gente permita que as pessoas possam, de maneira, né, voluntária, mais uma vez, apresentar o seu ímpeto de contribuição por um outro caminho, de uma outra forma, mais estrutural. Dentro dessa grande, né, reestruturação que a gente fez, eu coloquei como pilar central o núcleo de operações. E quem contribui aqui? Alunos, estudantes, preferencialmente pessoas que já estiveram na condição de competidores. Ou seja, aqueles que vivenciaram, tiveram a sensibilidade de perceber tudo o que envolve justamente o cotidiano de quem vai participar da competição.
Eu, Henry, tenho 55 anos, eu não tive essa oportunidade na minha formação de participar de uma competição como essa. Então, eu não posso exigir da minha condição humana de que eu tenha esse mesmo nível de sensibilidade comparativamente com alguém que vivenciou todo o processo. Momento de troca com os colegas, a ideia de formar uma equipe, né? Tomar a decisão de formá-la, organizar em que momento e de que forma vão poder utilizar mais tempo da sua vida para poder dedicar à competição, estudar, que livros vão estudar, escolher o seu coach, né? Conversar com a sua universidade, ou seja, existe todo um processo, existe toda uma experiência que exige do ser humano. Então, o núcleo de operações, sob meu ponto de vista, devia ser constituído por pessoas que vivenciaram isso ao longo de todo, desde o momento um até o final da experiência da competição e principalmente o que vai acontecer depois dela, porque é muito importante o que acontece com a vida dos indivíduos pós-competição, né? Porque aí é o momento onde começa a se revelar justamente o efeito de toda essa experiência. Como a gente trabalha orientado para o bem, nós trabalhamos para que as pessoas saiam dessa experiência muito melhores em relação ao seu autoconhecimento, melhores em relação à compreensão que elas têm, né, da relação com outras partes e principalmente através de todo esse conhecimento específico. Então, hoje no núcleo de operação, tiveram a oportunidade de ouvir a apresentação da Fernanda Cabral, que se apresentou como coordenadora, ela foi coordenadora no ano passado, está sendo coordenadora nesse ano, né? E aqui ela conclui uma etapa. Então, são pessoas, a Fernanda, assim como a Fernanda Martins, que acabou de conversar com vocês, assim como o Diego Passos e outras pessoas, fazem parte do núcleo de operação. Também dentro do núcleo de operação, a gente tem outras pessoas que estão cumprindo com o papel, mas eles fazem parte de uma outra estrutura chamada equipe espelhada. O que significa isso? Como é que a gente pode manter memória em um grande projeto, que é uma das principais particularidades de um projeto como esse? Ou seja, de novo, trazendo pessoas que estão vivenciando essa experiência para poderem dar continuidade a isso. E a gente tem um espaço de transição muito importante. Então, hoje, parte do papel da Fernanda Cabral, além de ajudar a tudo isso que está acontecendo, ela tem que se ocupar em auxiliar membros da equipe espelhada a compreenderem tudo que vem acontecendo para poder dar sequência ao projeto, dar manutenção à qualidade, tudo aquilo que a gente já vem fazendo desde 2018. Portanto, antes da Fernanda Cabral, né, a gente teve a presença da Maria Eduarda Jukovski aqui, que foi extraordinária, uma pessoa que ainda por cima teve que se envolver como coordenadora no momento muito particular do projeto, onde a gente teve uma possibilidade de atos e a gente conseguiu vivenciar tomar uma decisão importante e superar esse desafio e dar continuidade ao projeto sem nenhuma interrupção, né? Então ela cumpriu com esse papel e ajudou justamente a Fernanda Cabral, assim como ela vai fazer agora em relação ao Eduardo. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo, que é uma pessoa que esteve presente conosco na última etapa, na nossa edição número 8 dentro da Milton Campos, e que vai acabar explicando com um pouco mais de detalhe qual é o papel dele, a função e principalmente qual é a expectativa que nós, como organização, temos em relação à equipe espelhada, em especial em relação à pessoa dele. Eduardo? Pessoal, muito bom dia a todos. Eu tomarei um pouco mais de tempo na minha introdução, porque diferente dos outros hosts aqui, eu imagino eu que poucos me conheçam. Meu nome é Eduardo Pires, eu sou ex-competidor de outras competições, já participei de várias competições do ramo do direito, e no ano passado eu tive a oportunidade de integrar a equipe espelhada. O que é a equipe espelhada? Equipe espelhada, basicamente, é a oportunidade de, como o Henry bem trouxe, de conseguir trazer em prática, e na prática, o evento, para que o evento aconteça. Então, nós precisamos de apoio daquelas pessoas que estão na universidade sede. Nós precisamos de apoio daquelas pessoas que conseguem, que tenham voluntariedade também de querer ajudar, de querer e de fazer esse evento ir para frente. E então, trazendo a minha vivência, a minha experiência, durante o ano de 2025, foi sediado na minha faculdade, de onde sou egresso, hoje já formado, é a Milton Campos, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Meeting. E eu digo para todos, inclusive meus colegas, e falo isso com o núcleo de operações todos os dias, que é muito único o que o Meeting proporciona.
porque, como a Fernanda Martins já bem trouxe, não é apenas uma competição. Nós estamos aqui em uma jornada para que consiga a capacitação de diversos estudantes de direito, e não só de direito, diversos estudantes em todo o Brasil, que, que consiga dissipar a informação e a importância da negociação. Quão é importante saber ouvir? Quão é importante conseguir discutir hoje em dia? Esse é o aspecto do meeting. E, portanto, a equipe espelhada, ela tem essa função de levar a vocês, de conseguir sediar e receber, ser bons anfitriões, eu gosto de dizer. E, portanto, eu tive essa oportunidade em 2025 após uma conversa com o núcleo de operações, o Henry trouxe essa ideia de que é extremamente importante, porque o projeto ele se vive de algo de uma modernização constante. Assim como o direito é tudo mutável. Nós precisamos ir adequando aos padrões, mas sempre permanecendo com a origem, permanecendo com como foi fundado. E eu até gosto de fazer uma simbologia, uma metáfora, melhor dizendo, quanto a uma oxigenação. Para oxigenar, para conseguir dar o movimento, a sensação de movimento do projeto, é necessária a presença de pessoas novas. E pessoas, como o Henry bem trouxe, de pessoas que sabem como é viver a competição. Eu posso não ter vivenciado a competição meeting, infelizmente. Conheci o projeto talvez um pouco tardiamente, durante a minha graduação. No entanto, eu tenho a plena convicção de que, por ter participado de demais competições, eu sei o frio na barriga de estar lá na frente, de estar sendo avaliado, de ter uma equipe por trás de mim e um coach sempre muito presente, uma pessoa realmente, um grupo de pessoas dedicadas a uma competição. Então, acredito eu que possa fazer o meu melhor para que a gente consiga sempre progredir esse projeto que eu, de verdade e genuinamente, me apaixonei em primeira vista em 2025. E justamente nessa jornada que eu havia dizendo, com essa ideia do núcleo de operações, de trazer equipe espelhada, assim como vocês estão sendo capacitados, eu também o estou, para que consiga assumir a coordenação no ano seguinte, ou talvez daqui a talvez 2 anos seguintes, e consiga representar o núcleo de operações, tão bem como a Fernanda Cabral está fazendo hoje, e assim dar continuidade, porque este ano nós teremos outra equipe espelhada. Nós teremos uma nova oportunidade de uma pessoa daquela sede participar ativamente com a gente também nos anos seguintes. Então, no ano de 2025, na Milton Campus, a gente esteve, né, como equipe espelhada, como já havia dito, e a sede foi extremamente interessante, foi uma oportunidade única, de fato, para mim, foi uma oportunidade excepcional. Eu não sei se alguns, eu lembro de alguns fotos aqui, eu consigo identificar algumas pessoas que eu participei como host de sala, e ter essa experiência realmente é única. Da mesma forma como eu entrei, a Natália também, Ranieri, também está com a gente agora a partir de 2025, entrou no núcleo de operações 2024, na verdade, e ela tem essa função crucial também dentro dessa atividade completamente voluntária que todos nós desempenhamos aqui para proporcionar um evento bom e um evento que vocês se sintam acolhidos e que vocês se apaixonem pelo evento a todos os momentos, assim como a gente o faz todos os dias quando a gente fala. Obrigado. Obrigada, Edu. Antes da gente entrar aqui nos detalhes de 2026, a gente faz uma apreciação a quem nós fomos em 2025. E para isso, eu tenho um convite muito especial para poder fazer. Nós gostaríamos que a equipe que representou o Brasil em Londres, na Internacional, por gentileza, abrisse a câmera para poder conversar com a gente sobre como foi a experiência.
PUC Rio Grande do Sul. Quem que veio falar aqui em nome de vocês? Natália? Olá, pessoal. Oi, Bom dia. Bom dia. Manu, vou te passar a palavra então. A gente talvez começar falando um pouquinho sobre a experiência que foi do meeting mesmo, até a gente chegar na INC. perfeito. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Primeiro, me apresentando para vocês, meu nome é Manuela. Ano passado eu competi no meeting de negociação representando a minha faculdade, que é a PUC do Rio Grande do Sul. Nós vencemos a competição e, com isso, diversas coisas incríveis aconteceram para nós, como participar da competição internacional que aconteceu em Londres, e também nós ganhamos 2 bolsas para fazer o curso de negociação de Harvard, onde eu e a Martina fomos representando o Brasil, a nossa faculdade. Então foi muito interessante. Hoje eu sou coach da equipe, estou aqui acompanhada da Natália e do Breno, e nós separamos alguns tópicos para contar para vocês como foi a nossa experiência, o que a gente espera para esse ano e também dicas que a gente dá para quem está participando pela primeira vez. Então, Breno, vou te passar a palavra para começar nos apresentando, por favor. Obrigado, Manu. Bom, eu sou o Breno Schuch, sou integrante da equipe de mediação e negociação empresarial da PUC, como a Natália e a Manu já comentaram. E para iniciar essa conversa, eu gostaria de trazer principalmente aqui como é que foi essa preparação inicial para o meeting, tanto na parte online quanto na parte presencial. E eu acho fundamental dizer que essa preparação ela vem acompanhada de uma rotina intensa de treinos, onde a equipe ela se divide para estudar os casos e aprender mais sobre a matéria que eles trazem. E com isso a gente acaba aprendendo não só sobre negociação, o que é por óbvio o nosso foco aqui, mas também sobre partes mais específicas de direito e outras áreas que a gente acaba não tendo tanto contato. Então essa parte inicial da preparação, ela acaba agregando muito, não só para o quesito acadêmico, mas também para a nossa vivência profissional que nós vamos ter no futuro, ou que alguns já têm agora, aprendendo outras matérias, estudando mais a fundo alguns tópicos que a gente não veria na faculdade e que vão nos trazer uma certa vantagem quando a gente chegar no mercado de trabalho. E, além disso, acho que agora a Manu e a Natália poderiam trazer um pouquinho sobre como é que foi, propriamente, essa experiência no meeting que a gente teve ano passado. Perfeito, Breno. Então, como o Breno disse, é uma rotina muito intensa a preparação, mas que nos traz recompensas muito valiosas. E aqui acredito que muitos estudantes já tenham participado de outras competições. Como o Eduardo, nós também participamos de diversas competições na equipe, além do meeting de negociação, mas eu posso falar para vocês que essa é uma experiência muito diferenciada. Então, além a competição do meeting da INC Brasil não só nos divulga casos, fala se virem, estudem, daí a gente faz o painel. Não, tem todo um abraço, por assim dizer. Então, uma experiência muito única. Por exemplo, algo que muito nos ajudou ano passado foi as mentorias, que é uma conversa que a gente tem com os participantes, os avaliadores, ou assim, pessoas designadas para tanto antes dos rounds da competição. Então, por exemplo, ano passado eu fui oradora junto com meu colega Lourenço, a gente chegou na mentoria e falaram: o que vocês estão esperando? Estão muito nervosos, se acalmem, estudaram, fizeram sua parte, a gente ali morrendo, mas foi uma oportunidade para a gente relaxar e conseguir conversar com alguém mais experiente antes do painel, o que com certeza fez toda a diferença. Além disso, o Meeting nos proporciona uma avaliação pautada em feedbacks, o que nos ajuda muito a evoluir round pós round. Como vocês sabem, são 3 casos, então 3 oportunidades que a gente tem para mostrar tudo que a gente sabe, tudo que a gente estudou, e ter, assim, logo após o nosso painel, um round de feedbacks para entender não só os feedbacks, mas aqui eu trago também um momento de reflexão para entender o que a gente poderia ter feito diferente, o que funcionou, o que não funcionou, e isso aliado aos feedbacks nos ajuda muito a evoluir na prática para os próximos rounds, que também já serve de bagagem para as próximas competições. Então, esse ano, com certeza, a gente chega ainda mais preparados do que no ano passado e com a expectativa ainda mais alta. E aqui eu também já quero falar um pouco sobre como foi a nossa experiência, a nossa preparação para a INC. Depois a Natália vai abordar um pouco mais as diferenças da INC para o meeting de negociação, mas aqui eu posso dizer que a preparação para a INC ela é muito intensa. Então, a equipe que se sagrar campeã dessa edição do meeting vai ter aí
não é nem um mês, são 3 semanas corridas para ter que estudar 4 casos em inglês. Então, assim, é corrido, a gente se estressa, mas vale muito a pena, porque acredito que nada foi tão legal para nós quanto tá lá, todos nós unidos em Londres, curtindo tudo que a gente conseguiu desenvolver ao longo dos nossos estudos. E foi muito bom ter essa base do Meeting para os casos da INC, porque a estrutura é a mesma. Para mim, o que muda é a língua apenas. Foi o inglês, que é claro que é um desafio a mais, mas como aqui quem compete gosta de desafio, foi muito interessante para nós. Então, Nath, vou te passar a palavra para contar o que tu acha que foram as principais diferenças do Meeting para a INC. Bom, eu não gosto de ser tendenciosa na minha fala, mas eu tenho que falar que, para mim, essa é a minha parte favorita do ano. Para mim, essa é a melhor competição de todas. Eu acho que é a mais dinâmica e a que mais oportuniza diferentes tipos de talento serem demonstrados ao longo da competição. E tanto no Meeting quanto na INC, isso é uma coisa muito prominente, essa oportunidade que a gente tem não só de aprender tópicos novos, mas também de ter contato com especialistas da área. Quando a gente foi para a INC, pelo menos um dos avaliadores em todos os painéis era um especialista na área. Então, isso é uma coisa que fortifica muito mais a intensidade da preparação, porque a gente não vai estar falando sobre um tópico que as pessoas que estão nos avaliando são leigas. Não, se a gente falar alguma bobagem, por exemplo, durante o painel, isso com certeza vai ser algo que não vai passar batido. Uma grande diferença que a gente notou também é que durante a competição, os competidores, os oradores, alguns também já eram advogados. Então, existia um pouco esse desnível na formação, porque eu, por exemplo, fui oradora com minha dupla é genial, o Volmir Miller, deixo aqui meu agradecimento para ele também. Ele não tinha qualquer desnivelamento, mas a gente já está um pouco mais no início da faculdade do que talvez uma pessoa que já tenha se formado e acaba intimidando talvez um pouco mais na hora de entrar no painel com pessoas que são mais velhas do que nós e têm mais experiência e até domínio numa língua diferente. Uma das principais outras diferenças que eu também notei é o quão eles valorizam a gentileza. A nossa equipe talvez tenha um papel um pouco mais ativo dentro das negociações, e a gente notou que a amizade, a relação que você cria com a outra parte é algo que é muito, muito, muito valorizado, não só durante a competição, mas também pelos avaliadores. O que é um pouco diferente, talvez, do que a gente valoriza um pouco aqui, mais em conceitos de estratégia e de resultado final da negociação, porque isso é algo que é muito fortemente avaliado. E agora também falando um pouco do que a gente vai levar para a vida sobre isso, porque, claro, foi uma experiência única e eu falo com muita frequência sobre isso no meu dia a dia, oportunidades de estágio em realmente muitos ambientes diferentes, é um tópico de conversa muito interessante. Mas o principal deles eu tenho que falar que é a disciplina. Como a Manu falou anteriormente, a preparação para a INC é muito intensa. Para o MIT também, claro, mas para a INC é um pouco mais, porque além de ter um caso a mais, a dupla de oradores, ela precisa fazer todos os 4 casos. E é um tempo muito curto de preparação. Inclusive, salvo engano, a gente recebeu os casos uma semana depois que ia ser o combinado da gente receber os casos. Então, foi ainda um tempo mais reduzido do que já ia ser. Então, foi uma loucura, foi dia e noite, a gente treinando, madrugadas adentro. Foi realmente um grande desafio e a disciplina, eu acho que foi um diferencial nosso, porque o que a gente evoluiu e cresceu do primeiro dia até o dia que a gente chegou lá, e de lá também a gente continuou mudando estratégia, evoluindo. As noites no hotel, de um dia para o outro da competição, eram estudando e alterando estratégia. E uma coisa que foi o mais importante, diferencial de tudo, é o apoio da equipe. Porque eu, honestamente, não acho que a gente teria conseguido fazer nada do que a gente fez se a gente não tivesse contado com a ajuda de uns aos outros. A gente se apoiou muito, a nossa equipe é muito unida
Então, se eu pudesse dar um conselho, eu acho que seria para realmente unir a equipe de vocês, a estrutura, o que vem de baixo é muito importante para ter essa base sólida para que todo mundo consiga conseguir atingir o resultado que todo mundo espera. Mas agora eu vou passar a palavra para o Breno para passar um recado final para vocês. Nós gostaríamos de dizer para quem está participando da nona edição do Meeting Brasil, agora em 2026, e disputando a vaga na ANC, que essa é uma grande oportunidade, e como a Natália e a Manuela mencionaram, é uma preparação sim intensa, aqueles que já participaram de outras edições sabem disso, mas tendo vivenciado isso já, eu posso garantir para vocês que vale cada minuto do tempo, e aqui eu não digo tempo investido nessa competição. É muito importante a gente também ter a noção de que, muito além de qualquer colocação da equipe na competição, o principal ganho que todos nós temos aqui é ao longo da preparação. Assim como a Natália comentou, é uma preparação intensa, exige muito de cada participante, mas com isso a gente acaba se desenvolvendo, não só no quesito de conhecimento, mas também sim na disciplina, no trabalho em equipe, conseguir levar toda essa bagagem que a gente construiu ao longo de vários meses até a competição. Então aqui, claro, todos nós visamos ganhar o Meeting Brasil para poder representar o Brasil na competição internacional, o que é uma oportunidade ímpar, mas eu tenho certeza aqui que o principal ganho de todos é por já estar participando da competição e se empenhando nela em cada minuto. Fernanda, te devolvo a palavra. Muito obrigada, pessoal. É tão especial para a gente ouvir o depoimento de vocês. Fiquei muito contente pela participação. Obrigada aí. Agora, assim, a gente fez aqui um panorama sobre quem nós fomos em 2024 e a gente vai tocar rapidinho em quem nós vamos ser em 2025. A Fê já apresentou bastante o meeting, a gente tem algumas especificidades. E para falar das especificidades do ano de 2026, anunciar que as nossas inscrições já estão abertas, deixa eu voltar aqui para o slide. Eu vou convidar o nosso colega Diego Passos. Oi, gente, bom dia. Como a Ana falou, chegamos em 2026, né? A gente está muito entusiasmado para essa nona edição. E aqui queria lembrar com vocês, né, sobre o nosso calendário desse ano. A gente vai ter a pré-quali online dos dias 20 a dia 22 de março, né? No Zoom, aqui no Zoom, nesse mesmo link. A gente vai ter a nossa quali em Porto Alegre do dia 30 do 4 até 2 do 5 e a INC lá em Canadá em julho. As inscrições já estão abertas, pessoal. A gente vai até 23 de fevereiro. Esse segundo QR Code na nossa tela aí, na página compartilhada, vocês já vão ter direto o link que vocês podem se inscrever. E esse primeiro QR Code é o nosso edital, que também está na nossa página do Instagram, e vocês têm de fácil acesso. Então, coloquem na agenda de vocês essas datas, né? A gente chama a atenção aqui para as inscrições, né, que vão até dia 23 do 2, mas como a Nanda falou, a gente tem algumas especificidades para esse ano, e aí as nossas inscrições, elas estão ocorrendo por lotes, né? O nosso primeiro lote, né, ele vira agora no dia 15 de janeiro, né? Se eu não me engano, é a próxima quarta-feira? É a quarta-feira. E aí, né, cada equipe, né, fazendo inscrição, quinta? Fazendo inscrição de 2 membros, né, de 2 representantes, né, congela o lote, né, para o restante da equipe, né, congela o valor do lote para o restante da equipe. Então, não percam essa oportunidade, façam as inscrições de vocês, né. E uma outra especificidade para 2026 é que na pré-quali online a gente vai ter apenas 2 casos, né, um caso bilateral e um caso multipartes. Lembrando aí que na quali presencial, né, a gente volta com os 3 casos, 2 bilaterais e um multipartes. Então, isso é o que a gente tem de novidade aí para 2026. Façam as inscrições até o dia 23 do 2, lembrando que a virada do lote no dia 15 do 1. Obrigado, Nando. Muito obrigada, Di. E agora, então, pessoal, só para encerrar, eu devolvo a palavra aqui para o nosso representante institucional, o Henry. Obrigado a todos, obrigado, Fernanda.
Aqui é um espaço para perguntas mais estruturais, pessoal. Vocês vão ter oportunidade agora de acessar a última edição do nosso edital, ou seja, a versão para 2026. Portanto, alguém já pode ter acompanhado do ano passado, mas, como a gente já mencionou, todo ano existem algumas possibilidades de melhorias e essas melhorias às vezes afetam coisas estruturais, portanto, impactam o edital também. Então, seguramente vocês vão dedicar tempo a isso e as curiosidades, as perguntas, outros questionamentos virão. A gente vai ter um outro momento, outro espaço para isso. Aqui, perguntas em termos gerais. Se vocês têm alguma curiosidade que alguém queira fazer, e não só os competidores, aqueles que estão aqui também presentes, que foram convidados para ter a oportunidade de atuar como avaliadores, como mentores ou como coaches, que também estão presentes. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira esclarecimento, esse é um bom momento. E como já foi colocado pela Fernanda Cabral, melhor dizendo, pela Fernanda Martins, isso é uma jornada. Então, nós teremos novas oportunidades para a gente poder mergulhar em detalhes que são necessários de serem esclarecidos. Fiquem à vontade em relação a isso. Alguma coisa que a gente possa ajudar? Alguma curiosidade latente? Bom, ninguém perguntou, então eu respondo a uma pergunta que eu faria se eu tivesse no lugar de vocês. Quais são as datas para a International? Neste momento, ainda não é oficial, mas nesse momento, do dia 29 de junho ao dia 4 de julho. E como vocês viram, fica em Halifax, que é digamos assim, noroeste, né, do nosso mapa, em termos de América. Ou seja, é bem à direita, um pouco acima de Boston e de Cambridge, que é onde fica justamente a Universidade de Harvard, mas é pura coincidência. É um lugar absolutamente interessante e convidativo. Então, as datas são essas, a princípio 29 de junho a 4 de julho. Ressalto, qual é a nossa sede desse ano? Né? A cidade é Porto Alegre, a universidade que vai nos acolher chama-se Unicinos, né? Está relacionada a uma região especial que fica do lado de fora de Porto Alegre, né? O Vale dos Sinos, para quem conhece, sob o ponto de vista político-econômico, foi uma região muito importante no estado do Rio Grande do Sul, onde estavam estabelecidas as principais fábricas, toda a indústria calçadista, né? Estava nessa região que se desenvolveu muito e nesse local surgiu há muitos anos atrás uma universidade. Foi isso, Unicinos tem a ver com o Vale dos Sinos. Hoje ela tem uma sede na cidade de Porto Alegre, lindíssima, que foi inaugurada no início da pandemia e que justamente vai ser a nossa casa do ano de 2026 e vai ser compartilhado, porque nós vamos ter a abertura no dia 30 e já anuncio a todos aqui presentes, aos que vão escutar, vão assistir ao vídeo depois, nós vamos ter uma abertura muito diferenciada nesse ano. Por quê? Porque nessa abertura nós vamos ter a oportunidade de apresentar para vocês mudanças estruturais, mudanças que vão ser muito relevantes em termos das nossas ambições. Esse é um projeto de que, quando nós nos envolvemos no ano de 2018, a primeira pergunta que foi feita à diretoria, ao Conselho da International Negotiation Competition, é se nós estaríamos obrigados a realizar somente a competição. E no momento que nos foi oportunizado nós criarmos no entorno, evidentemente que a gente está expressando a nossa ambição a cada nova edição. Então, nesse grande encontro que vai ser no dia 30, provavelmente pela manhã, num teatro extraordinário presente na cidade de Porto Alegre, a gente vai ter a presença de pessoas de muita relevância sob o ponto de vista da sociedade gaúcha, e que representam todas as áreas que têm a possibilidade de grandes mudanças. E nesse momento especial a gente vai anunciar algumas mudanças, alguns acordos que a gente está fazendo com instituições muito potentes em termos nacionais. Então a gente vai ter, para nós vai ser um momento muito valioso, porque isso vai justamente preparar, digamos assim, a pavimentação para a edição de número 10, que é o momento onde a gente vai fazer a concretização, digamos assim, a execução de todas essas ideias, de todo o aprendizado, melhor dizendo, que a gente vem tendo desde a primeira edição. A gente vem aprendendo muito ao longo de cada edição, né? E as pessoas aqui que são muito, não só voluntárias, né, impetuosas, acima de tudo são muito inteligentes. Então, a cada edição, a comissão, os membros da comissão aqui aprendem e trazem para nós, a partir da sua sensibilidade, espaços
né, momentos de melhoria, e esse é o nosso esforço. Então, agora a gente vai conseguir reunir todo esse aprendizado para uma mudança de outra ordem. E isso vai acontecer justamente, vai ser anunciado. Eu imagino que alguns de vocês e alguns membros da própria comissão executiva devem ter algum nível de curiosidade nesse momento. Sinto muito, você sabe que eu tenho um certo prazer nisso, né? Parte do meu esforço, então, é a realização, né, de um trabalho que a gente vai tendo, que a gente vai apresentar justamente nesse momento. Então, eu espero que vocês estejam presentes para a gente poder compartilhar, né, e justamente vivenciar essa alegria. Seguramente vocês vão ficar bastante impressionados pelo que está por vir. Ou seja, a nona edição já vai ter um impacto gigantesco, vai ser muito bacana, e ela vai justamente ajudar a essa nova virada. Tem uma pergunta, Muito nenhuma outra obrigada. curiosidade? A gente teve duas perguntas aqui no chat. Primeiro, Opa, por temos uma favor. pergunta de uma equipe nova, que é o FMT, Federal do Mato Grosso, é isso? Muito obrigada, Manuela. Ela está fazendo uma pergunta específica sobre a formação da equipe. Então, eu vou sugerir que a Manuela entre em contato com a gente para a gente conversar melhor. Pode ser assim? Legal. Manuela, eu vou te passar meu Sem dúvida. WhatsApp aqui no chat. E aí você entra em contato com a gente faz um suporte mais específico para vocês. E a Federal de Pernambuco, Sara Feitosa, acabou de perguntar para a gente se também teremos bolsas de estudo para Harvard. Sim, todos os anos aí é uma contribuição da CMI, né? Vocês estão vendo, né, junto ao meu próprio nome ali, é um outro papel que eu exerço e que nos vincula, né? A CMI foi fundada pelo professor Roger Fischer, eu sou um dos sócios da organização, sob o ponto de vista global, e o meu desafio hoje é a expansão da CMI para os países de língua portuguesa. Então, eu estou como diretor executivo para a CMI no Brasil e, ao mesmo tempo, em Portugal. E a CMI, desde o ano de 2018, a gente oferece, como a Manuela, estava justamente comentando, a Manuela, competidora e hoje coach da PUC-RS, estava justamente mencionando a experiência que eles tiveram em novembro, que foi muito legal. A gente ter a oportunidade de compartilhar esse momento de vida tão especial de vocês lá e vocês terem a oportunidade de conhecer outros colegas meus da CMI, alguns deles fundadores, não só do projeto de negociação de Harvard, mas da CMI, inclusive. Elas tiveram a sorte, nem sempre acontece, nem toda a turma acontece, porque a cada imersão que a gente realiza lá, a gente tem uma configuração de pessoas diferentes, e elas tiveram a sorte de conviver um pouco com o professor Bruce Patton, que junto com o professor Roger Fisher e William Ury foram os autores do livro que apresentaram a metodologia, foram os fundadores do Harvard Negotiation Project e também foram os fundadores da ACMI. O professor Fisher foi o presidente da nossa organização até o ano de 2012, quando faleceu. Então, as meninas, e agradeço uma vez mais, e é importante eu ressaltar aqui de que nós pedimos a contribuição, a participação do manifesto da PUC-RS, sem nenhuma orientação, sem um pedido especial. Então, ou escutá-los, seguramente falo em nome de todo o grupo da comissão executiva e de todas as pessoas que vêm desde o primeiro dia colocando energia nisso. É o maior dos nossos presentes. Agradeço a sensibilidade, né, a generosidade de vocês com as palavras aqui, porque sem sombra de dúvida isso é o principal combustível que a gente pode receber para um projeto como esse, né? Falo não só da minha parte intelectual aqui absolutamente preenchida, mas de coração cheio. Então, muito obrigado pela generosidade de vocês e fico muito feliz com o estímulo que vocês seguramente, né, a curiosidade que vocês vão despertar em quem está vivenciando pela primeira vez. E então é isso, Fernanda. Ou seja, É isso, sim, a pessoal. Muito resposta é obrigada sim. pela. Se eu não fui claro, é sim. Teremos a bolsa, sim, sem dúvida. Felizmente teremos, e eu espero que isso nunca se interrompa. Bruna Junqueira fez uma última pergunta aqui que eu acho que é relevante. Sobre a possibilidade da pré-quali ser ou não classificatória ou eliminatória para a quali. Ela pergunta se no ano de 2026 a gente vai manter a mesma estrutura. É, Já respondendo, sim, Bruna, porque se a gente tiver um fluxo, uma quantidade de equipes muito grande, a gente não tem condição de receber todas elas no presencial. Então, irem todas as equipes inscritas para o presencial ou não depende realmente da quantidade de equipes que se inscrevam. Existe um Até, critério objetivo. Desculpa, Fernanda, te interromper. Existe um fica à critério vontade. objetivo. Existe um critério objetivo. A intenção principal é pessoas de todo o Brasil poderem ter essa experiência, essa oportunidade.
e é parte da ambição que vocês vão ver no dia apresentada de maneira concreta, no dia 30 que eu anunciei aqui. Então, desde o princípio, isso foi parte da nossa ambição. O desafio tem a ver com a complexidade. Nós vivemos num país que é absolutamente continental e que isso, para vocês terem ideia, nas nossas primeiras 2 edições, nós realizamos etapas regionais. Portanto, nós tínhamos, na realidade, nós tivemos 5 versões da mesma competição, porque nós unificamos o Norte e o Nordeste como se fosse uma única região. Claro que não é assim, mas pela quantidade de equipes que se inscreveram no somatório dessas 2 regiões. Então, nas primeiras edições, imaginem os avaliadores que estão presentes aqui, os mentores, que são pessoas, reafirmo, voluntários, cada um tirou do seu próprio bolso o investimento necessário para pegar um avião e ir até Manaus, que uma das edições aconteceu em Manaus, né, investir na sua hospedagem, na sua alimentação, contribuir nessa ordem. É muito complexo, é muita exigência. Então, com o advento, quando aconteceu a pandemia trouxe, evidentemente, muita coisa negativa, e nós que somos envolvidos com esse assunto, com esse tema, sabemos de que a capacidade da adaptação, né, de primeiro lugar de observar e principalmente administrar bem as emoções para depois a gente poder racionalizar, ou seja, fazer um bom diagnóstico para daí rever as nossas estratégias e com isso partir para a ação. Quando aconteceu a pandemia foi o que nós fizemos. E uma vez mais esse grande grupo de pessoas aqui, membros do grupo da comissão executiva, tomou uma decisão muito desafiadora de nós estruturarmos todo o evento de maneira online. E fizemos isso de uma forma muito rápida. E para vocês terem ideia, foi a primeira edição no mundo. A INC não realizou nesse mesmo ano a competição e no ano subsequente aprendeu conosco e realizou uma edição online a partir da experiência que a INC Brasil realizou. Ou seja, no mundo inteiro nada aconteceu. E isso não é um demérito, é simplesmente a forma como cada um encarou o seu desafio, a sua circunstância e as decisões que foram tomadas, seguramente foram as melhores possíveis. E nós fomos um pouquinho mais ousados, eu diria, porque nós tomamos a decisão de não parar com o projeto. No nosso caso, era um projeto que estava praticamente iniciando, 2018, a pandemia foi no início de 2020, então nós tínhamos o ímpeto suficiente para vivenciar, e vivenciamos aquilo que acontece. Para vocês terem ideia, às 7h45 da manhã, se não me falha a memória, do primeiro dia de competição online, o Zoom, que foi a ferramenta que nós estamos, inclusive, utilizando agora nesse momento, não estava preparada para a quantidade, para o volume de acesso. E o Zoom colapsou globalmente falando. Quando nós estamos iniciando o primeiro dia de competição, o Zoom colapsou e o grupo se reuniu aqui e nós acabamos escolhendo uma ferramenta, uma plataforma que nunca nós tínhamos usado. Uma pessoa tinha tido uma experiência. E em 45 minutos nós colocamos todo a situação no ar e realizamos toda a competição. Então, por isso eu volto à minha fala inicial aqui. Aqui tem um grupo de pessoas bastante especial e eu correlaciono com as pessoas que iniciaram o projeto de negociação de hardware. Muito ímpeto, muita ambição, mas uma capacidade de se reorganizar e transcender extraordinária. Então, o online vai nos permitir, pessoal, com que alguém que esteja num cantinho do país, que é imenso, tenha a oportunidade de experimentar. E voltando à pergunta original, se ela vai ser eliminatória, que é uma das expressões que a gente escuta com recorrência, porque representa o medo que a gente tem, ela poderia ser uma pré-quali, né, uma pré-qualificatória. Mas a gente, de fato, tem o receio de ser, né, de interromper a nossa trajetória, essa possibilidade. Ela depende justamente da quantidade de equipes. Por quê? A gente vai ter, no máximo, 24 equipes na Unicinos. Ou seja, no máximo, 24 equipes vão se classificar para presencial. Então, dependendo do volume de equipes, que não significa que se forem 25 vai ser eliminatório, não é dessa maneira. Mas se a gente tiver um volume expressivo de equipes participando ativamente da competição, talvez a gente tome essa decisão e a gente se dá o direito nisso, inclusive está presente isso no edital. Talvez isso possa mudar. E vocês, evidentemente, vão ser informados de maneira antecipada e adequada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, Fernanda, se tu me permite, não sei se tu queres fazer mais um adendo. Eu gostaria que tu tivesse a oportunidade de fazer a tua despedida e depois eu faço o nosso fechamento. Ah, eu só tenho uma última pergunta aqui no chat, que eu vou só deixar claro aqui para o Rafael, que vai ser explicada melhor num anexo que será publicado, tá?
Eu estava digitando aqui, e Rafael perguntou sobre uma mudança que é mais específica, e aí deixa para o momento do edital, a gente vai avisar, tá bom? Pessoal, eu estou muito contente aqui pelo nosso evento de abertura, muito obrigada pela presença de todos, agradecimento especial a todo mundo que falou. Henry colocou muito bem nossa felicidade com a fala da PUC Rio Grande do Sul. Foi muito bom, do ponto de vista da organização, ter a perspectiva dos competidores de como vocês valorizam o trabalho que a gente faz. Então, estou bastante contente. Essa vai ser, fazendo agora uma menção aqui ao Alexandre Simões, a melhor edição do Meeting de Negociação, simplesmente porque é a edição que a gente está vivendo nesse momento. Então, estou muito contente de estar participando junto com vocês da melhor edição do Meeting de Negociação. Pode encerrar, hein? E logo que você acabar, eu vou encerrar a gravação. Obrigado por trazer isso. Alexandre Simões é uma pessoa extraordinária, um profissional extraordinário e, acima de tudo, uma pessoa maravilhosa que, em uma das edições, ele iniciou com isso quase que é um mantra nosso, ou seja, nós estamos vivendo nesse momento a melhor edição de toda a história do Meeting e tem a ver com isso. É a edição presente. Muito legal. Obrigado, Nana, por trazer isso. Pessoal, um agradecimento gigantesco, acima de tudo, pela confiança, né? Os avaliadores, os mentores, os coaches, os competidores, os colegas de trabalho, ou seja, pegando de uma certa forma a parte da fala da equipe da PUC Rio Grande do Sul, seguramente não existe a possibilidade da humanidade evoluir e transcender as suas dificuldades se ela não aprender a cooperar. Se a gente não aprender a lidar um com o outro. Não significa que a gente tem que concordar o tempo inteiro uns com os outros. Não, não se trata disso. Se trata justamente como a gente pode administrar, como a gente pode trabalhar a partir das nossas diferenças. E se vocês estudarem, se alguns de vocês tiverem a curiosidade de estudar um pouquinho a respeito de inovação, a primeira coisa que vocês vão se dar conta, né, vão se impactar, é de que a potência da inovação está justamente nos espaços que as diferenças constroem. Se todos nós pensarmos da mesma maneira, não existe a possibilidade da gente fazer alguma coisa diferente, uma coisa melhor. E excelência é sobre essa condição superior. A gente está o tempo inteiro perseguindo de que forma a gente pode ser melhor como indivíduos, como humanos, e de que maneira isso pode, né, essa abundância em termos individuais pode impactar e influenciar de maneira positiva o nosso entorno e, quiçá, daqui a pouco a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E, de uma certa maneira, para quem estuda um pouquinho e gosta de filosofia, a gente acaba percebendo de que, né, aquela história de que de um lado do planeta uma borboleta batendo asas está relacionada à formação de um tufão no outro lado do planeta. Sim, existe essa correlação. Nós intersomos. E à medida que a gente vai vivendo a vida, vai interagindo com outros indivíduos, a gente acaba descobrindo isso. Muitas vezes com muito sofrimento, e é o comum, né? A grande maior parte de nós aprende dessa forma. E esse projeto tem a oportunidade da gente poder simular, da gente poder interagir e principalmente da gente trocar muitas ideias, portanto, a gente compartilhar e cooperar. Um agradecimento gigantesco a todos vocês e nos vemos daqui a pouquinho. Bem daqui a pouquinho. Vocês vão perceber, como disse o pessoal da PUC-RS, quando vocês começarem a colocar energia, intensidade, com muita disciplina, para se prepararem, vocês vão perceber que vocês piscaram os olhos e já está acontecendo na Unicinos, já estamos nos encontrando todos aqui na Unicinos. Aqui não, lá na Unicinos, lá em Porto Alegre. Eu estou fora do Brasil. Tá bem? Um grande abraço, muito obrigado e um abraço carinhoso e especial a todos os colegas que vêm acompanhando esse projeto desde então. Obrigada, Tchau, tchau, pessoal. pessoal. Esperamos vocês em Porto Alegre.